Você sabia que, no Brasil, o seu próprio nome pode ser rejeitado por lei? Parece absurdo, mas é verdade. Se o cartório achar que o nome que você escolheu expõe alguém ao ridículo, ele pode chamar o juiz na hora. Isso já aconteceu com pais que tentaram registrar Rambo, Xerox, Anjo Lúcifer e até Chevrolet da Silva. Mas a parte mais curiosa é que alguns nomes ainda passam mesmo sendo tão estranhos quanto os que foram barrados. E é justamente aí que a história fica interessante. Afinal, quem decide o que é aceitável e o que é proibido? Tópico 1. O que diz a lei sobre nomes no Brasil? Pouca gente sabe, mas o Brasil leva os nomes mais a sério do que parece. Existe uma lei, sim, uma lei mesmo que dá poder ao cartório para dizer não, quando o nome pode virar motivo de piada. Isso está lá no artigo 55 da Lei de Registros Públicos. A ideia é simples: proteger a pessoa antes que ela vire alvo de chacota. Afinal, ninguém merece carregar um nome que cause riso antes do prazer em conhecer. O interessante é que essa regra nasceu da observação do cotidiano. Imagine um bebê registrado como Chevrolet da Silva ou Xerox Pereira, bonito na cabeça dos pais, mas um prato cheio para bullying escolar. O cartório, nesses casos, tem o dever de intervir. É como um filtro que impede o futuro constrangimento de uma criança que nem aprendeu a falar, mas já teria que se explicar pelo nome. E o mais curioso é que essa decisão não é aleatória. O oficial do cartório precisa analisar se o nome expõe ao ridículo um critério subjetivo, mas fundamentado no bom senso. É um equilíbrio delicado entre liberdade e responsabilidade. E esse mesmo ponto, aliás, é o que abre espaço para histórias reais e até absurdas de nomes que foram barrados, mas também alguns que passaram direto. Tópico 2: casos reais de nomes recusados. É aqui que a história começa a ficar boa. Já pensou chegar no cartório cheio de orgulho e ouvir: "Desculpe, mas esse nome não pode"? Pois é exatamente o que aconteceu com quem tentou registrar Rambo, Xerox, Chevrolet da Silva e até Anjo Lúcifer. A intenção era ser original, mas o resultado foi uma recusa oficial. O juiz entendeu que esses nomes poderiam causar constrangimento. E convenhamos, ele não estava errado. Mas antes dessa lei ser aplicada com mais rigor, o Brasil viu de tudo. Pessoas com nomes tão curiosos que hoje parecem invenção de comédia: Pindorama do Amor, Adolf Hitler da Silva, Maria Privada e outros que desafiam o limite da criatividade humana. Esses nomes foram aceitos em épocas em que o controle era menor e acabaram virando verdadeiros casos de estudo sobre o impacto de uma escolha feita no berço. E o mais interessante é que por trás dessas histórias existe sempre a boa intenção. Nenhum pai escolhe um nome pensando em causar vergonha. Eles só querem ser diferentes, deixar uma marca. O problema é que às vezes essa diferença vira um peso. E é justamente aí que entra o papel de quem decide o que pode e o que não pode ser registrado. Tópico 3. Quem decide se o nome é permitido? No Brasil, o primeiro guardião dos nomes é o oficial do cartório. É ele quem ouve a escolha dos pais e, com base na lei, decide se o nome pode ser registrado. Parece simples, mas nem sempre é. Quando o nome desperta dúvida, tipo Batman de Jesus ou Naruto da Silva, o caso vai direto para análise judicial. Aí entra o juiz de registro civil, que dá a palavra final. Um processo que, embora rápido, pode mudar completamente o rumo da história de uma criança. Na prática, funciona mais ou menos assim. O cartório recebe o pedido, analisa, e se houver risco de o nome expor a pessoa ao ridículo, ele recusa. Mas não para por aí. Os pais podem insistir. E então o caso segue para um juiz, que escuta os argumentos e decide com base no contexto. Já houve juízes que liberaram nomes exóticos, e outros que barraram nomes aparentemente inofensivos. Tudo depende da interpretação e do bom senso. É como se o nome passasse por uma espécie de teste de futuro. Será que a criança vai conseguir viver bem com ele? Essa responsabilidade é grande, e muitos oficiais contam que já viram pais mudarem de ideia depois de entender o peso da decisão. Mas há quem insista, e justamente dessas insistências nascem os nomes criativos que quase foram barrados. Nomes criativos que quase foram barrados, mas passaram. Nem todo nome diferente é proibido. Existem aqueles que ficam na tal zona cinzenta da lei, nomes que fazem o juiz coçar a cabeça antes de decidir.
Casos como Walt Disney, Lady de Silva e Goku de Souza chegaram a ser questionados, mas acabaram passando. O motivo, apesar de incomuns, não expõe ninguém ao ridículo. E convenhamos, com tantos Beyoncé, Shakira e Elvis espalhados pelo país, a originalidade virou regra. Esses nomes curiosos mostram o quanto a linha entre o permitido e o proibido é fina. Às vezes, o que parece exagero para uns é afeto para outros. Curioso é que alguns desses nomes acabam se tornando um diferencial positivo. Walt Disney, por exemplo, virou tema de memes e piadas leves, mas também um símbolo de autenticidade. A verdade é que o Brasil é criativo até para nomear filhos. E enquanto uns nomes passam por um fio de cabelo, outros não têm a mesma sorte. O que acontece se você insistir em um nome proibido? Quando os pais decidem insistir em um nome proibido, o jogo muda de figura. O cartório é obrigado a acionar o juiz de registro civil e o processo vira uma pequena batalha legal. O juiz analisa se aquele nome realmente pode prejudicar a criança e, enquanto isso, o registro fica parado. Em alguns casos, o bebê chega a receber apenas o prenome temporário até a decisão final sair. É o tipo de situação que mostra como o Estado leva a sério o peso de um nome. Se o juiz confirmar que o nome é ofensivo ou constrangedor, ele pode determinar que outro seja escolhido. E sim, mesmo que os pais insistam, o registro não sai até a alteração ser feita. Há casos de famílias que voltaram para casa frustradas, mas com a certeza de que a decisão protegeu o filho de situações futuras. Afinal, um nome carrega reputação, expectativa e muitas vezes o primeiro julgamento que alguém recebe na vida. O ponto central é: a lei não existe para limitar a criatividade, mas para preservar a dignidade. O nome é o primeiro presente que uma pessoa recebe e também o primeiro que ela carrega para o resto da vida. Por isso, cada recusa, cada análise e cada veto são, na verdade, um lembrete de que liberdade e responsabilidade caminham lado a lado. Mas e você? Já parou para pensar no significado do seu nome? Será que ele seria aceito hoje? Talvez o que parece apenas uma curiosidade esconda uma lição sobre limites, escolhas e responsabilidade. Então me conta aí nos comentários, se pudesse criar qualquer nome sem restrição, qual você escolheria? E claro, se você curte aprender sobre as leis mais inusitadas e curiosidades do nosso país, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito mais história boa vindo por aí.